isso. Da segunda vez também não. Na segunda vez eu encontrei Bernardo, uma situação social, sentadinho junto ao pai, muito triste, muito abatido. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanhar a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma e o YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. Foram dois períodos. A senhora pode me relatar, por favor? Sim. Faz tanto tempo. 71 e 73. Não, 2011 e 2013. Sim. Memória. Ele tinha quantos anos à época? E por que ele foi procurar a senhora? Quem procurou 9 ele? E posteriormente 11 anos. Tá, O colégio encaminhou. O colégio encaminhou ele? Tinha indicação do colégio. Tinha indicação do colégio. Desde os 5 aninhos já tinha indicação, mas não procuraram. Foi pós-morte da mãe. Logo após a morte da mãe, então, o colégio indicou que ele fizesse acompanhamento. Não, a indicação era de antes, era os 5 anos. Mas ele só apareceu pós-morte da mãe. Ah, compreendi. Com a madrasta. Então, quando ele tinha 5 anos de idade, mais ou menos? Sim, já havia indicação do colégio. Que a mãe dele ainda era viva. Sim. E já havia indicação do colégio, mas ninguém procurou. Como é que a senhora tem conhecimento? O colégio também tinha psicólogo. O colégio também tinha psicólogo, não era a senhora? Fazia acompanhamento também no colégio. Mas não era a senhora que fazia esse acompanhamento. Como é que a senhora tomou conhecimento de que lá no colégio, quando ele tinha 5 anos de idade, pediram para ele ter acompanhamento? Eu tenho, inclusive, um documento. A psicóloga Denise Escher era a psicóloga do colégio. E ela pediu para ele ter acompanhamento fora da escola. Ela mandou esse papel dessa data. Quando ele foi procurar a senhora, quem acompanhou ele a primeira vez? Quem contatou a senhora? Madrasta. A Graciele procurou a senhora. Sim. A senhora teve uma consulta anteriormente com ela? Sim, a senhora sim. pode me relatar mais ou menos o teor? Fica difícil eu relatar os eventos no consultório, não é? Não entendi visto. Eu, inclusive, reportei ao Conselho Regional de Psicologia. E eles me disseram que eu, como cidadã, poderia contar, né, coisas que do senso comum todo mundo sabe. Mas assuntos relativos ao consultório... Sim, nós tomamos esse cuidado também, nós observamos também antes eu não posso ficar sujeita a fazer hoje alguma coisa da qual depois eu vou me arrepender. Claro, né? com certeza. Eu vou responder então, um processo por falta de ética. Sim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a senhora conduzir a forma, o que a senhora entende por bem poder relatar a nós, observado o seu conselho de ética. Quanto à dinâmica familiar, não é? Uma família reconstituída, com madrasta. Acho que tem que pôr. Fica mais difícil, né? Os problemas são mais difíceis de vinculação com a nova madrasta, a perda da mãe, né? Dessa forma como foi. Não sei quem relatou a ele o que aconteceu com a mãe dele. Porque esse era um tema também super importante a se trabalhar, né? Muitas pessoas não superam nunca a perda por suicídio, né? E para uma criança é muito pesado. Eu vou abrir as perguntas ao Ministério Público. Sim. E o que a senhora for considerando que a senhora pode responder, a senhora vai respondendo ao promotor de justiça, tá? E o que a senhora entender... boa vontade, tudo que me competiu. Ok, o que a senhora entender que não pode responder, tendo em vista seu conselho de ética, a senhora pode dizer que é em razão da profissão. Inclusive, eu reportei ao conselho e falei, mas houve um crime, né? Essa criança, um crime assim que me calou muito fundo. Eu não estava aqui no Brasil quando aconteceu. E lá no exterior eu fiquei sabendo da morte dele pelas redes sociais da minha filha. E eu pedi muito ao meu marido que fosse em loco, fosse à casa dos pais de Bernardo para verificar o que aconteceu, o que eles tinham a dizer. Então, perguntas, doutor, pelo Ministério Público? Boa tarde. Como a juíza lhe referiu, se a senhora entender que não pode responder em razão do sigilo profissional, a senhora fica à vontade de me dizer. Há quanto tempo a senhora é psicóloga? 45 anos.
Quando a senhora atendeu o Bernardo numa primeira oportunidade, que a senhora falou em 2011, isso, esse tratamento durou quanto tempo? Muito rápido. A família, logo, né, que eu não abri o pacote endereçado a mim. Um filho problema aos 9 anos não é problema da criança, é um problema que está relacionado com o sistema familiar. Então, seria um endereço errado eu pegar o pacote e ficar com ele para mim, trabalhando com essa criança em sala de luto e não envolver os pais. E eles não aceitaram se envolvidos. O tratamento que a senhora faz é envolvendo a família. Sim, neste caso, sim. Havia um luto patológico, não é? Um sofrimento enorme da criança, prejuízo na aprendizagem. E aí o tratamento acabou sendo interrompido porque não houve esse interesse por parte da família. Eu reportei ao conselho, o conselho tutelar me disse, não, a família quer procurar um psicólogo mais jovem, fez todo o direito. Né? Cada um escolhe o terapeuta que quer se tratar, né? Ainda mais tratando de psicoterapia, não é goela abaixo, né? Você não vai impor para alguém. E a senhora tinha forma de trabalhar. Trazer o pai para terapia, Sim, trazer a madrasta? Com certeza. E não houve receptividade nesse sentido. Da segunda vez também não. Na segunda vez eu encontrei Bernardo, uma situação social, sentadinho junto ao pai, muito triste, muito abatido. Chamei o Bernardo para uma outra sala e disse, Bernardo, o que está acontecendo? Você não vai mais no meu consultório? Você frequenta o consultório de uma outra tia? Ele, sim, frequentei, mas eu ia lá só para brincar e a Kelly me tirou. E eu agora tomo remédio, sabe, tia? Quando ele me disse que tomava remédios, eu disse, que tipo de remédio? Você sabe o nome dos remédios? Sei. E ele me declinou nos dedinhos, Ritalina, Risperidona e Rivotril. Algo parecido. Tá? Eu disse, mas por quê? Quem lhe receitou? Psiquiatra. Qual é o problema? Não, é porque é para ficar mais calmo. E eu disse, mas quem é que te dá o remédio? Eu mesmo me administro o remédio. Inclusive eu levo no colégio, na minha pasta. Eu falei, onde fica guardado o remédio? No meu quarto, na minha cabeceira. falei, Bernardo, isso não é balinha de hortelã. Não pode, você não pode ficar incumbido de tomar essa medicação controlada, tarja preta. Você viu que tem uma tarja preta? Ele, sim. Aí eu mudei de sala e chamei pelo pai. Leandro, vem aqui. Que história é esta, desta criança, está tomando 3 tipos de medicação? Você é um médico cuidador, a sua esposa, uma enfermeira, também cuidadora. Como que vocês não cuidam desse menino? Estão deixando ele tão descuidado, ele pode errar a dose, ele pode fazer uma superdosagem, ele pode esquecer que já tomou e tomar de novo. Completamente sem controle. Pedi para ele, cadê o diagnóstico? Quem receitou e qual é o diagnóstico? Quando a senhora... E ele deu evasiva, mas ficou por isso. Então eu disse, quarta-feira me mande ele no consultório. Na quarta seguinte, Bernardo apareceu. Só que sem a mínima condição, nem de higiene, nem de fala. Bernardo estava literalmente dopado e febril. Eu peguei o telefone, liguei para o Dr. José, que é o médico que atende na calçada da minha clínica, e disse, José, estou lhe mandando aí o Bernardo nestas e nessas condições. Fiz um documento por escrito para o Dr. José, e o Dr. José ia discutir de igual para igual com o pai dele qual era a razão dele estar usando aquele remédio, aquelas 3 medicações. O Dr. José foi até o hospital, o Dr. Leandro estava operando, o anestesista saiu da sala, o Dr. José ficou esperando por ele 45 minutos, saiu de lá uma técnica de enfermagem e disse, o Dr. Leandro não quer falar com o senhor. Foi a última vez que vi Bernardo. Seja na primeira oportunidade de tratamento em 2011, na segunda oportunidade, o pai alguma vez compareceu em alguma consulta? 2011 sim, em 2013 não. E em 2011, quando ele compareceu e a madrasta compareceu também? Pouquíssimo envolvido. Pai tangencial, pai periférico, sem vínculo, sem empatia com a criança. Completamente. Quando a senhora viu o Bernardo nesse evento social e foi falar com ele, foi por qual razão? O que chamou a atenção da senhora? A tristeza, a apatia,
a falta de vínculo dele com a situação, com o lugar, com o evento. Era um jantar comemorativo ao Dia do Médico, onde foi servida uma galinhada por 2 técnicos de enfermagem. E Bernardo estava ali completamente deslocado, como sempre. A gente via Bernardo em festas de aniversário, sozinho, apático, né? E quando a senhora encaminhou ele para o Dr. José nesse dia, que ele estava febril, o que o Dr. José disse que ele tinha? Diagnosticou com o quê? Ele estava com bronquite. E ele chegou sozinho no seu consultório naquele dia? Sozinho, e o Dr. José o medicou, mandou junto com ele a receita e disse para ele: quero falar com teu pai. E foi, depois, aquele foi de manhã, foi ao hospital falar com o pai dele. E ele se esquivou de falar com o Dr. José. A senhora disse que falou com o pai, também o Dr. José tentou falar com o pai, não conseguiu. A senhora sabe se mais alguém tentou esse contato com o pai? A psicóloga do colégio também questionou o uso da medicação, porque ele levava o remédio para o colégio, né? Os coleguinhas viam aquilo, o Bernardo tomando remédio. E ela também questionou o pai sobre o diagnóstico, mandou buscar que trouxessem a receita, que trouxessem o diagnóstico, e também não apareceu. E na sua avaliação, a senhora constatou algum tipo de psicopatia no Bernardo? Falta de afeto, falta de vínculo familiar. A desatenção vinha em decorrência desse ambiente familiar, sem estrutura, sem rotina, a criança sem horário para tema, sem saber se vai chegar em casa e alguém vai abrir a porta, sem chave, sem controle remoto, sem alimentação adequada. Teve um incidente no mercado que eu encontrei a Kelly, foi a última vez que falei com ela também, nunca mais a vi. Ela estava comprando num pacotinho de pão de queijo, 4 pãezinhos de queijo para o lanchinho dela e do Dr. Leandro. Eu disse: Kelly, como boa mineira, por que você não faz o pão de queijo caseiro, que é tão gostoso, tão fácil de fazer e tão farto? Todas as tardes teria lanche para você e para as crianças. Ela me deu uma olhada que eu nunca vou esquecer. Um olhar frio, distante, falou assim, olhou-me de baixo acima. Eu não quero engordar. E tchau para ti. O problema, digamos assim, do Bernardo seria carência. Provavelmente. E a autoridade exercida com violência, com um certo sadismo, né? Pelas gravações, por tudo que a gente viu e ouviu. E sempre dizendo que ele ia dar um jeito, Quando se conversava com ele, não tinha uma pessoa mais tranquila para lhe dizer que estava tudo sob controle. As gravações que a senhora se refere seriam essas aqui, deixa eu colocar aqui para a senhora. Abre a porta aqui, quero te mostrar uma coisa. Não quero mudar nada! Não seja tão agressivo. Minha mãe de nada! Me dá isso! Vamos ver se tu vai aparecer. É contigo, tu tá agindo pelos teus próprios atos. Buscar o álcool? Vai, com isso tu é corajoso. Mas isso aqui vai ser mostrado pra quem tu quiser saber. Vamos, machão. Não tem o que eu quero. O que tu quer? Álcool. Pra quê? Eu não conheço. Pra quê? Não te interessa. Eu não quero aparecer. Baixa essa faca, rapaz. Baixa essa faca, rapaz. Não, mas.
Faz alguma coisa com essa faca Tá comigo. bom, então segura esse telefone. Larga isso, rapaz. Não largo. Larga. Tu tá me ameaçando? Tô. Tá me ameaçando? Tô. E o que tu vai fazer comigo? Não te interessa. O que tu vai fazer Não te comigo? interessa. Tô nem igual. Para com isso, rapaz. Para. Tu tá... Pode medroso. Para com isso. Para, rapaz. Para. Tira essa faca. Não. Tu não é... Então dá o telefone. Não, o telefone é uma coisa minha. Inventa de fazer uma coisa comigo. Faz. 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 Rock de medroso. Tá? Cerrou? Não. Cerrou? Não. Cerrou? Não. Terminou teu show? Não. Terminou teu show? Baixa esse facão, Não. rapaz. Baixa essa merda aí. Não. Baixa essa merda. Então para o vídeo. Então, primeiro tu desliga, tu larga essa coisa no chão aí. Então para o vídeo. Senão eu não vou parar. Eu mando em você. Eu mando. Baixa isso aí. Tira o vídeo. Tirei. Era esse vídeo que a senhora se referia? Que pai gravaria uma criança numa situação extrema de provocação? Com que objetivo? Este não é o Bernardo E, que na, todo mundo conhece. e na visão da senhora, qual que seria o objetivo dessa gravação? Fico me perguntando, eu jamais gravei filhos ou netos numa situação extrema de irritabilidade. Porque você quer perpetuar isto? Você quer reforçar esse comportamento agressivo ou você quer que ele extinga? Não é? Você vai dizer para o filho, larga isto. O filho, deixe isto. Filho, isso não é brinquedo. Isso não é um brinquedo para a tua idade, não é um brinquedo para ti. Vem cá, o pai vai lhe dar um abraço. O pai vai lhe dizer o que é apropriado para a sua idade. Venha cá. Quero te filmar sorrindo, quero que mostre como você é feliz aqui conosco, aqui em casa. No entanto, a felicidade de Bernardo durou muito pouco, né? Ele foi encontrar a felicidade nos braços de outras pessoas que não os familiares, porque em casa o espaço vital dele era o quarto. Não podia brincar com a irmãzinha que ele adorava. Duvido que ele arrancasse um fio de cabelo dessa menina. Não podia brincar, ligar a TV, não podia brincar com o computador, não podia nadar. Os cachorros foram doados. Isso a senhora O tem cavalo- conhecimento com o que ele disse para a senhora? Não, esse conhecimento todo mundo tem. Não, na verdade, ele não falou para a senhora que ele não podia brincar com a irmã, que ele não podia brincar... Ele não falou para a senhora? É que os assuntos tratados durante a sessão psicoterápica, Ok. esses assuntos, eu conversei muito com a professora dele, com a outra psicóloga do colégio, com outras pessoas que lidavam com o Bernardo, né? A gente sabe de outras situações, do pediatra que era vizinho dele desde a primeira infância. Uhum. Então a gente vê que a felicidade de Bernardo durou muito pouco, ele foi muito pouco feliz. E as respostas agressivas eram uma alternativa dele de protestar. A senhora sabe de várias situações, mas está externalizando apenas as que já vieram à tona, é isso? Isso. A senhora disse que esse Bernardo não era o Bernardo. Com certeza. Como era o Bernardo? Como era para todos. Um menino dócil, sensível, inteligente, pedia abraços, pedia merenda, pedia companhia, passava frio. Fui um jantar na casa da minha secretária, numa noite que só faltava nevar, com uma simples blusinha Hering, enfrentando um frio de 0 graus. Então a pessoa passa fome, passa frio, passa miséria numa casa rica, com uma geladeira cheia de alimentos, ou pelo menos deveria ser uma despensa bem provida, não é? É muito revoltante. O quarto dele era pintado de azul marinho, da cor da tela da TV, azul escuro, né? Enquanto o restante da casa ricamente decorado. Então, qual é o espaço vital? Qual é o afeto que essa criança recebia aos nossos olhos, né? Podia ser esta maneira deste pai dar afeto
Dá limite. Há quem relate que o quarto dele era tal e qual o antigo proprietário havia Tal deixado. qual o antigo proprietário. Existe uma outra A gravação. princesinha tinha cama redonda, Bernardo, aquele quartinho com as prateleirinhas simples. Quer dizer, pouco investimento, né? O investimento é correspondente ao valor que se dá às pessoas. Dizem os estudiosos do comportamento que nós humanos nascemos pelo menos 3 vezes. Nascemos quando nossa mãe nos dá a luz, nascemos quando o nosso pai nos apresenta para a sociedade. Olha meu filho, olha que graça, habilidoso, sabe montar, sabe cuidar bem dos animais, é carinhoso. Quanto mais qualidades, mais rótulos positivos você colocar nessa embalagem, mais produtivo, mais certo, melhor saúde mental vai ter esse filho, né? Agora você apresenta, ele é o Maria, vai com as outras, ele é um medroso, ele é um, desculpa a palavra, cagão. O que a criança vai ser? Você está fazendo uma profecia bruxa para ele, não é? E ele vai fazer o quê? Ele vai trair a sua confiança? Não, ele vai corresponder ao que você diz para ele. É muito triste, mas são profecias autocumpridoras que você faz para os filhos, né? Se deve dar asas e raízes, mas essas crianças devem voar enraizadas. Não podem ir para a rua e você não saber quando ele volta, na casa de quem ele está. Fiquei sabendo de uma família que teve o Bernardo como hóspede. Eles não têm queixa do comportamento do Bernardo. Ele não metia os pés pelas mãos. Pelo contrário, ele era afetivo, carinhoso, chamava todos de tios, os amiguinhos, né? Nenhuma mãe tem queixa do Bernardo, onde esse menino pousou nos fins de semana. E olha que ele pousou em algumas casas. E essa família estava de festa, ela tinha uma boda para comemorar 25 anos de casado. E este menino foi ficando, aí teve o jantar de bodas, teve o almoço de domingo, teve o café da tarde, foi ficando. Aí era perto de 10 ou 11 horas, quando esse pai ligou para o pai de Bernardo. Escuta, o Bernardo está aqui. Amanhã as minhas crianças têm aula, ele também não tem, vocês não vêm buscá-lo? Isso não foi uma família nem outra que relatou, várias famílias. Seu filho primogênito, que tem tudo para ser igual a você, né, já era púbere, ele arrancava os pelinhos, e um dia desses eu disse para ele, Bernardo, não adianta arrancar, vai nascer, você está se transformando em um homem igual ao teu pai. Ele me olhou com os olhos deste tamanho, tipo, né? Não quero parecer. Quer dizer, criatura e criador precisam estar harmoniosos, ligados afetivamente. Não pode ser um pai cruel, um pai que exerce autoridade com violência. Vai gerar na criança uma revolta, uma rebeldia, uma reatividade, um comportamento reativo, rebelde, de não aceitação de limites. Não é assim que se põe limites numa criança. Isso não precisa ensinar para nenhum pai, não é? Todos os pais parecem que nascem sabendo disso. Tem que tratar a sua cria com carinho. Esse comportamento desse pai filmando é um comportamento que a senhora, como psicóloga, orientaria algum pai? Acho que nós temos muitos pais aqui na plateia que não devem estar se enxergando neste pai, não é? Felizmente é uma exceção. Tal comportamento é uma exceção. Não se brinca com sentimentos, muito menos de um filho. Você está moldando esse filho para, mais tarde, ser um profissional responsável, né? Ser uma pessoa feliz, que vai fazer escolhas felizes. O que acontece com uma criança que é maltratada em casa e que vivencia um ambiente familiar conturbado assim? Vai sentar no banco da praça com essa carinha triste, né? E logo vem alguém oferecer para ele uma balinha, não é mesmo? Esse é o caminho. Isso é o que espera, isso aguarda a nossa juventude. Muitas delas, nós infelizmente somos um país
campeão em maltratar crianças e velhos. A senhora falou da outra oportunidade que foi ouvida, a senhora trouxe uma expressão que chamou muita atenção, que o Bernardo seria como um cãozinho abandonado. Acho que um pouco pior, né? Tem cãozinhos bem tratados, mesmo abandonados, encontra uma alma caridosa que os acolhe, né? Abriga e acolhe. Porque na alma das crianças, maltrato, ficam muitas cicatrizes. É preciso muita terapia para recuperar um pássaro ferido desta forma, tão precocemente violentado. São cenas muito chocantes. A senhora referiu que estava fora do país quando teve notícia do suposto desaparecimento do Bernardo e pediu para que seu marido entrasse em contato. Certamente. O seu marido entrou em contato? O que ele relatou? Segunda-feira de manhã. Ele relatou que ao chegar em casa não havia só a mãe dela. A mãe dela estava em casa. E uns 15 minutos depois chegou o casal. E que ele, com os braços abertos para acolher um pai com um filho perdido. E ele levou um susto com a pergunta que o doutor Leandro fez para ele. Você também veio comprar órgãos? Todos estão dizendo que eu estou vendendo órgãos. Mas não, eu vim te prestar a minha solidariedade como pai, como médico da família de vocês, e em nome da Ariane, que está lá em Atlanta, preocupadíssima, chega a sonhar com o Bernardo. E eu tive um sonho, se me permite, posso contar o meu sonho? Sim. Bernardo, não era Bernardo. Era uma criança enrolada em um lençol enorme branco. O Bernardo não havia sido achado. Esse meu sonho deve pelo dia 5 ou 6 de abril. E ele gritava de dentro daquela embalagem, por favor, socorro, me tirem daqui. Parem de me torturar. Exatamente essas palavras. E quando eu vou desembrulhar o pacote, era um lençol enorme, tamanho dessa mesa quase. Era o meu filho, que tem 1,90 m de altura, que estava naquela embalagem. Né? Tal o vínculo, tal o sentimento que a gente tinha pela criança, mesmo não estando em terapia prolongada, né? Eu sei que eles são enforcadores de terapeutas também, passaram por vários, ninguém servia, ninguém os atendia, até que ela achou alguém que eu medicasse, que era o que interessava, um corpo dócil, né? Transformar um menino rebelde num menino dócil, obediente. Só quem já experimentou midazolam sabe o que midazolam faz contigo, né? Você vai para a cirurgia que nem uma ovelhinha, sem protesto. O que você queria falar, o que você queria reclamar, você não reclama nada. E foi essa a medicação usada, Bernardo. A princípio. O seu marido também é médico. Também é médico. E houve determinados momentos na profissão dele em que ele se dedicou bastante ao trabalho? Como assim? Não entendi. De ter, nessa época, nossa, meu marido estava trabalhando muito. Sim, mas na minha vida, eu sempre preferi a família ao que o trabalho. Eu passei a trabalhar 20 horas porque ele trabalhava muito para compensar e ficar com as crianças. Mas ao chegar em casa, ele era recebido como um rei pela mãe e pelos filhos. Era essa chegou pergunta. O papai, chegou o nosso herói, porque realmente pais são heróis. Quando são pais de verdade, quando vêm com os braços abertos para abraçar a família. Um tempinho para os filhos, todo pai tem que ter, porque é o melhor investimento que nós temos, é a nossa melhor dádiva, são filhos. E isso eu disse várias vezes para ele. Seja um pai para o Bernardo. Doutor. Era essa a pergunta que eu ia fazer. O seu marido, apesar de médico, apesar de trabalhar bastante, arrumava tempo para os filhos. Exatamente. A profissão não justifica, não é? Porque eu não tenho tempo. Mas teve tempo para namorar. Todos os filhos são produtos do amor, né? Teve uma relação amorosa. Nós todos nos olhamos amorosamente entre nós, nos tratamos de irmãos. Na verdade, somos irmãos. Todo mundo tem uma identidade comum. Ninguém é geração espontânea. Nenhuma mãe botou fora a criança e criou placenta. Nós não somos placenta, nós somos bicho de laboratório. Nós temos carga genética e sanguínea semelhante aos nossos criadores e devemos a eles os maiores, mais honrosos, respeitosos sentimentos, né? Dona Ariane, boa tarde. Boa tarde. Era promotor de justiça. Eu começo lhe perguntando
Quanto tempo de profissão a senhora já completou? Como? Quanto tempo de profissão a senhora já completou? 45 anos. Fui psicóloga escolar, fui psicóloga hospitalar, trabalhei num estabelecimento nosocomial em Belo Horizonte, na rede FEAP, no Hospital Neuropsiquiátrico Infantil, com internação. Já vi quadros tristes, já vi uma criança matar a outra dentro do hospital, mas eram desarrazoados. Já conheci o calabouço de Barbacena, em Minas Gerais, calabouço de crianças, onde as crianças ficavam num buraco. Mas nunca vi nada igual, nunca nada me sensibilizou tanto quanto numa casa rica, um conto de fadas às avessas. As coisas terminando muito mal. Exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer, porque a senhora já referiu isso. Que foi o caso mais difícil que a senhora viu nos seus, mais na terrível, época, 40 anos. mais triste. Em razão do quê? Penso que a senhora pelo já referiu vínculo, muito disso, mas sinteticamente, assim, ó, pelo em vínculo, adjetivos. eu vou colocar, vou chegar lá. Meu filho é médico e é cirurgião. Meu marido também é cirurgião. E eles me colocaram o seguinte: midazolam não mata. Quem deu o atestado de óbito para essa criança ser colocado dentro de um saco e jogado soda cáustica em cima? Precisa mais requinte de crueldade. Quem me garante que essa criança estava morta? Isso me bateu muito fundo. Existem várias referências de testemunhas nos autos que o Bernardo sempre disse que amava o pai, que ele tinha o pai como um herói. A senhora já referiu a questão do seu sigilo, que nós entendemos. A senhora conseguiria abordar isso, o porquê que o Bernardo, apesar de todo esse quadro, enxergava o pai dele como um herói? É a questão do vínculo sanguíneo, né? A criança enxerga no pai o salvador da pátria. Meu pai está salvando vidas, né? Ele não tem tempo para mim porque ele está salvando vidas. Então, alguém em algum momento mencionou isso para ele. Ele ouviu isso, às vezes até em seriados de TV, não é? Vê que o médico é um salvador de vidas, é um cirurgião, houve um acidente, o pai correu lá para atender, não é mesmo? Então, aos poucos, a criança constrói essa imagem de herói. Todos deveríamos ser pais heróis, devíamos orgulhar os nossos filhos das nossas ações, do nosso trabalho. E é muito sintomático quando uma criança não quer ter a profissão de pai, né? Em alguns momentos, Bernardo também se referia, queria ser um comerciante como Carlinhos, marido da Ju. Então ele era uma criança com essa plasticidade, ele não era uma criança irada, ele era uma criança afetuosa. Ele chegou ao extremo, deixa eu contar mais um detalhe, não sei se posso, de usar um tênis de cada pé, porque na primeira comunhão dele, os pais não estavam presentes, mas almas boas e carinhosas com ele, lhes alcançaram não só as roupinhas, a fatiota chique, bonita para ele se apresentar, como lhe deram 2 pares de tênis. E o Bernardo, que fazia? Usava o pé de um e o pé do outro, para não desgostar as pessoas que tinham dado tênis para ele. Esse menino é aquele que está com a faca na mão? Com essa sensibilidade toda? A senhora teve contato com todos os envolvidos, com o Bernardo, com o Leandro e com a Graciele. Na sua visão, que a senhora teve contato com o fato, então não estou fazendo uma pergunta abstrata na sua condição de psicóloga. O que levava o Leandro assim com o filho? Se a senhora não tiver condições de responder, não responde. Eu fico pensando que ele se referiu ao Conselho Tutelar e falou: podem deixar que do meu filho cuido eu sei cuidar do meu filho. Será que ele não estaria reproduzindo o modelo de autoridade autoritária e violenta, como teria sido a infância dele? Não estou dizendo que o pai possa ter violento, ou o avô violento, ou ele vivia esse clima onde os pais, por serem do campo, serem pessoas simples, será que não abusavam da agressão física? Será que ele também não foi uma criança abusada, né, nesse sentido, excesso de autoritarismo? Ele diz: fui criado na ponta da faca, ele dizia. Por que eu não posso criar meu filho do mesmo jeito? Né? Se a sua condição de psicóloga puder revelar, eu lhe pergunto, o Bernardo chegou a falar em suicídio para a senhora? Não. Ele falava, às vezes, que tinha um plano secreto. E eu queria dividir com ele: Bernardo, quem sabe tu conta para a tia Ariane o plano secreto e nós vamos junto tentar ver se você pode fazer esse plano secreto. Não. Não abro. Eu, já finalizando a minha parte, preservando o seu sigilo profissional, o que a senhora gostaria e poderia revelar ainda que a gente não tenha lhe perguntado? Eu penso assim que a morte de Bernardo não aconteceu no dia 4 de abril.
Bernardo teve a sua infância abortada por falta de brinquedos, por falta de oportunidades, por falta de alimentação e vestuário adequado. Então, a morte de Bernardo foi lenta, gradual e contínua, se me permite a observação. Não foi naquele dia executado. Senhora Eliane, boa tarde. Boa tarde. A senhora mencionou que na segunda abordagem, na segunda tentativa de acompanhamento do Bernardo, a senhora abordou o senhor Leandro e perguntou para ele quais eram os remédios, qual era o diagnóstico e quem havia prescrito. Qual foi a resposta dele? Ele foi bastante evasivo. Lembra como é que se deu essa evasão? Há palavras... Ele simplesmente desconversou? Mas eu vou tratar ele assim, ele vai usar o remédio sim. Eu vou Não prestar mais dizer, atenção no quanto ele está usando. Mas não disse quem é que tinha dado o diagnóstico, como é que ele obtinha esses remédios? Isso ele não falou? Não. Através de outras pessoas eu sei que foi um determinado psiquiatra. Uhum. Até quando eu fui fazer o meu depoimento, eu disse, vocês deveriam tentar falar com esse senhor. Senhora Diane, o fato de Três Passos ser uma cidade pequena, círculos sociais pequenos, isso facilita o trabalho da senhora em corroborar o que a senhora consegue apurar dentro do consultório, verificando a situação diária nas ruas? Facilita, mas ao mesmo tempo dificulta, não é? Uhum. Em que sentido? Porque você encontra as pessoas em outras situações, não é? Isso pode também inibi-las, não é? As pessoas. As se pessoas, sentirem os inibidas clientes, e até agirem de ou outra acharem que será um assunto para fofocas ou coisas piores, né? As pessoas pensam o que querem, não é mesmo? E na defensiva, até para se justificarem, para enforcar mais um terapeuta, elas dizem, não, lá eu não vou, ela é amiga de fulana, né? Entendi. E ele era meu médico, foi meu médico também. Nessa Eficiente nova médico. dinâmica familiar vivenciada pelo Bernardo, a forma como é tratada a perda da mãe pelo pai e pela madrasta, isso é fator importante para que a criança se sinta acolhida nesse novo arranjo? Como o pai e a madrasta Primordial, primordial. Senão fica um passarinho que caiu do ninho, um cisne, um patinho feio, né? Uma história então, a forma não de ter tratamento... o seu lugar. E ele literalmente não tinha lugar. Na piscina não era lugar, na televisão não era lugar, com certeza na frente da lareira não era lugar. Então, você fica sem espaço para se desenvolver, né? E aquela apresentação social. Aqui está a Maria Valentina, você é irmão de Maria Valentina, olha a tua irmãzinha, olha que linda, você cuida da tua irmãzinha, lega as fraldinhas, traga isso. Porque quando chega um novo membro no lar, uma família que se estrutura de outra forma, uma madrasta, um pai biológico e um irmão, que não é comum ao casal, há aqui uma competição. Primeiro, a criança, o Bernardo, podia lembrar a ela uma figura que ela queria esquecer, a outra. Né? Tem tudo isso atrás de um filho que não é dos dois, do casal. A menina recém-chegada podia lembrar ao Bernardo que ela era uma princesinha que dormia numa cama redonda, maravilhosa, e ele tinha que ficar naquele quartinho apagado. Então já era tipo uma competição, há que se acomodar à chegada de um novo membro da família. E há que se aceitar quem já está na família. E às vezes até priorizar o maior, né, e deixar até em detrimento da atenção ao filho menor, para não criar esta... É impossível não existir rivalidade, competição entre dois irmãos. Caim e Abel estão aí para nos contar toda a história. Mas não precisa chegar a esse extremo, não é? Qual a impressão técnica e profissional da senhora sobre esse vídeo do armário? O que uma criança sente nessa condição? A se esconder dentro de um armário do seu próprio criador? É um ato simbólico, né? Ele estava se enterrando, se escondendo, se protegendo, tipo assim, vou voltar para o útero materno. Era um lugar seguro, onde ele não era visto e não era lembrado e não era punido por existir. Né? Simplesmente por estar ali na mesa já gerava uma situação de desconforto. Não há comida para ti, não há futuro para ti, não é? Nós não lhe garantimos os cuidados que uma infância saudável necessita. Muito obrigado, senhora Eliane. Sem mais perguntas. Pela análise que a senhora fazia do e com o Bernardo, e ante o fato de ele estar portando aquela medicação na sua mochila, a senhora chegou a pensar ou determinar eventual realização de algum exame clínico dele? Não. E se mandou ou não mandou? Não. Não. Eu encaminhei para o Dr. José, o pediatra.
Muito bem. que também ok. era amigo da família e que o atendeu prontamente naquela manhã. Estou satisfeito. Está satisfeito com essa pergunta, doutor? Não. Ah, tá. Não vou Continua. mais. A senhora pontuou um detalhe, e isso é problemático na maioria das profissões do profissional liberal, né? E muita falta de ética, infelizmente. A senhora falou que passaram para outros psicólogos ou terapeutas, foi segundo o que a senhora disse assim. A senhora acha que houve, e algum outro psicólogo ou algum outro terapeuta chegou a contatar com a senhora? Eu estou recebendo um cliente novo, que a procedência, a senhora entendeu ele, para pedir alguma informação dessa natureza? Infelizmente, não houve. Nenhum profissional. E são muito jovens, e eu só lamento que não tenha havido, porque nós só teríamos a ganhar. Muito bem. A família do Leandro, a senhora sabe ali que eles são originários, moram ali em Campo Novo, né? Sim, sim. A senhora sabe que são da colônia, são colonos ali, né? As trabalhadeiras. Isto. Eu pergunto para a senhora se o Bernardo visitava essa família? Avós paternos e tios? Se a senhora tomou conhecimento disso ou não tomou conhecimento? Também não tenho essa informação. Tá. Com referência, vamos para mais longe agora, vamos para Santa Maria, 300 quilômetros. Vó Jussara, madrinha Clarissa. Ao tempo em que Bernardo era seu cliente, a senhora chegou a ter algum contato com essa madrinha ou com a avó? Eu até pensei em fazer um contato, mas me informaram que não haveria condição da avó ficar com ele. Inclusive falaram em alcoolismo, isso, a senhora sim, fala nesse sim. sentido, que tinha informação de que a avó era alcoólatra, procede isso? Sim, Tá. sim. Informação dada pelo pediatra, que também é de Santa Maria. Muito bem. A mãe da Graciela, a dona Lácia, morava em Santo Ângelo. Santo Augusto, não, é Santo Daí Ângelo. depois ela mudou para Santo Sim, Ângelo. sim. Uma pergunta para a senhora, se alguma vez o Bernardo participou para a senhora, que visitava, como ele era levado, quem levava ele para essas visitas? Não me lembro. Não lembro? Tudo bem. A senhora fez vários ou mais contatos com a equipe do Conselho Tutelar da cidade? Vários contatos. No último deles, eu mencionei para uma das conselheiras que cartão vermelho para essa família. Acendeu a luz vermelha. Perfeito. Ainda nessa questão profissional, será que eles buscaram outro profissional por questões financeiras, por questão de melhor proximidade, ou a senhora desconhece mais isso? Competência, né? Não sei, mais competência. Tudo pode acontecer. Pode acontecer. Né? A senhora desconhece E qualquer... às vezes a forma de tratar Perfeito. não se adequou ao paciente. Ela não tem conhecimento. Não tem. Por que razão? Muito bem. Doutora? Doutores, pela defesa de Edelvânia? Boa tarde, doutora Ariane. Tudo bem? Doutora, uma pergunta simples. Conhecimento da senhora na área. Com relação a transtornos antissociais, a psicopatia e a sociopatia, quais são as características principais? Indiferença ao sentimento alheio, incapacidade de se colocar no lugar do outro, egoísmo. São manipuladores? Inteligentes? Disfarçados, inteligentes. Satisfeito, Excelência. Nada mais? Sem perguntas. Pela defesa de Evandro? Boa tarde, tudo bem?
Os senhores têm alguma pergunta, senhores jurados? Não? Ok. Pode fechar. A senhora assina aqui para mim, por favor. E a senhora já está dispensada. Por incrível que pareça, a situação é bastante crítica, triste, né? Mas eu saio daqui com o meu profissionalismo. Sinto gratidão por ter estado aqui, por Bernardo ter participado, todo esse aprendizado, embora ele tenha custado a vida. Pode trazer os réus, que a outra testemunha não se importa de depor da presença deles, tá? Os senhores querem ir ao toalete enquanto? Porque o próximo depoimento deve demorar um pouquinho. Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos: eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, airfryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, ROM para transmissão vertical, balcão aparador sofá retrátil mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, minimoto, jogos eletrônicos e infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, rogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantes, sapato tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alissadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada isca artificier, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.